A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, seja muito bem-vindo a este canal, levando a palavra do Senhor até o seu coração. Muito obrigado por estar aí, que Deus te abençoe ricamente, que as mãos dele venham estar sobre ti e a sua casa, amém? Antes de deixar a mensagem, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá aquele like, ative o sininho, compartilhe a palavra com bastante gente para que a palavra do Senhor venha chegar ao coração do seu povo e você ajudar o canal a crescer. Amém? A palavra para nós está aqui em João 6, capítulo 6, e versículo 5, que fala assim: Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compramos pão para estes comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Às vezes o Senhor, ele põe nós, experimenta nós, para ver onde está a nossa fé, se a nossa fé está mesmo, né? Não sei o motivo, né, neste momento que o Senhor aqui, ele quis experimentar, né? Louvado seja Deus, a Filipe, mas ele experimentou. Às vezes é assim na nossa vida. O Senhor, aleluia, ele vai também nos experimentar para ver onde está a nossa fé. Será que a nossa fé está nele, no que ele falou para nós que vai acontecer? Será? Será que nós estamos aguardando no Senhor? Será que, aleluia, você confia mesmo no Senhor? Você confia? O Senhor falou: eu vou curar desta enfermidade, eu vou mudar o seu quadro, eu vou fazer algo, aleluia, na sua vida. Será que nós acreditamos? Só tem será aqui. E Deus está falando aqui que ele sabia muito bem o que ele ia fazer naquele momento. Era uma grande multidão que seguia o Senhor. Era uma grande multidão porque via os sinais que ele fazia, né? Porque nessa mensagem fala nos sinais. Viu os sinais de Deus e aquele povo seguia o Senhor. Será que esse povo seguia o Senhor pelo Senhor ou pelo que ele fazia ou pelos sinais que ele fazia, né? Então, às vezes Deus nos prova, Deus experimenta nós, como ele fez com seu filho Abraão lá atrás. Ele, né, coloca Abraão à prova para ver aonde está a fé de Abraão. Será que a fé de Abraão está no seu filho? Será que ele, aleluia, Abraão, crê, aleluia, tem a confiança tão grande em Deus de dar o seu filho para ser imolado? Aleluia! Será? E o Senhor vai, aleluia, pôr ele à prova. Dá o teu filho a qual tu ama, o teu único, e leve, aleluia, ao Moriá, num monte que eu vou, aleluia, te mostrar. E Abraão, a fé dele estava em Deus, porque ele deixou até um anjo. Eu gosto de falar isso de boca aberta, porque o anjo, ele ficou ali alguns momentos, aleluia, para ver se ele ia fazer mesmo, e ele ia. Mas o Senhor não tinha isso, e não tem isso para ninguém. O Senhor não ia permitir que o seu servo imolasse um menino, aleluia, ali naquele momento, e matasse. Não, o Senhor, ele só pôs ele à prova para ver até aonde ele ia. E ele foi até o fim. E você, aleluia, você, o que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado para você? Aonde está a tua fé? Será que verdadeiramente está em Deus? Porque assim
Deus, ele prova, às vezes nós estamos, sabe, naquele fogo, ó, eu estou aqui na igreja, eu vou até o fim, olha, eu estou servindo a Deus e vou servir até o fim, não saio daqui só quando Deus me levar. Mas aí, aleluia, vem a prova. Ah, Deus coloca nós na prova. Às vezes nem o pastor, aleluia, sabe que Deus está provando aquela pessoa. Mas Deus usa o pastor para provar aquela pessoa, para ver se ela está verdadeiramente, aleluia, né, grudada em Deus, para ver se a fé dela está em Deus. E o que acontece? Deus usa o pastor para provar. E o pastor nem sabe de nada, mas aquela pessoa não sai aprovada. Aleluia, porque a fé dela não está em Deus. Aleluia, e a fé dela, aleluia, está em si, porque ela quer para si, ela quer fazer a vontade dela, ela quer que Deus faça a vontade dela, não quer que Deus faça a vontade dele, e a vontade de Deus não é a nossa vontade. Será que hoje você está caminhando, falando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a tua vontade? E aqui voltando à palavra, o Senhor sabia o que ele ia fazer naquele momento. Ele sabia e ele estava experimentando a Felipe. Ele está experimentando a você. É assim que Deus está mandando eu falar, para ver se você verdadeiramente está servindo a Ele ou está servindo o seu ego, a si mesmo, a sua própria vontade, porque o crente não se manda. Às vezes vem um levante, aleluia, na igreja, às vezes Deus prova nesse levante para ver se você vai ficar firme ou você vai sair. Ah, meu irmão, você não sabe, Deus provou Abraão, ele saiu aprovado, o cordeiro foi preparado. E aqui no deserto, aleluia, aquele povo estava, sabe o que aquele povo estava? Servindo ao Senhor por causa dos milagres, porque aquele povo, aleluia, adorava a Deus pelos sinais. A multidão, porque mais tarde a multidão vai abandonar Jesus, porque Jesus vai dar a palavra, aleluia, a palavra do Senhor não é a palavra que você e eu quer, é a palavra que Deus quer, e o povo não vai aguentar, aleluia, as palavras de Deus. Eles aguentou, aleluia, para ver o milagre, para ver o rapazinho que chega com 5 pão e 2 peixinhos, Jesus, ele vai apresentar a Deus, o milagre vai acontecer. Ali foi quase 5.000 pessoas e vai comer e vai sobrar ali 12 cestos. Mas aquelas pessoas, meus irmãos, estavam seguindo ao Senhor por causa dos sinais. Quando Jesus vai entrar naquilo que é para entrar, eles o abandonam. E Jesus ainda pergunta para os discípulos dele, aleluia, vocês todos estão indo, vocês também não querem ir? E um deles vai dizer, aonde nós iremos, se só tu tem a palavra da vida eterna. Esses estavam, aleluia, na fiação com Deus, mas muitos abandonam a líder, abandona a casa de Deus, abandona porque não aguenta a palavra verdadeira, porque sabe que a palavra é o que liberta, é o que salva, é o que cura, que restaura, é o que batiza na língua, é o que renova, porque nós temos que andar na direção de Deus. Amém? Fica com essa mensagem, medite mais, porque Deus quis falar assim. Um cheiro a teu